Fala aí, moçada do Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Sou o Paulo Vitor e vamos dar uma olhadinha agora na biologia, pessoal. Vamos começar falando sobre bioquímica celular. E aí, dentro de bioquímica, a gente vai explorar os principais componentes químicos da célula e tudo que faz a célula funcionar. E primeiramente, vamos falar da água e dos sais minerais, que são componentes inorgânicos, ou seja, componentes que não têm carbono ligados a hidrogênio na sua estrutura. Em relação à água, eu listei aqui algumas das coisas importantes que a gente não pode esquecer. Primeiro, a molécula de água, ela consegue manter ligações ou interações por pontes de hidrogênio. Então, entre uma moléculazinha de água e outra, você tem uma interação de pontes de hidrogênio, que é uma interação forte, né? É uma ligação razoavelmente forte. Isso confere à água algumas propriedades interessantes, como a tensão superficial, aquela coisa que você vê que os insetos conseguem andar sobre a água, parece que cria uma película transparente, a capacidade que a água tem de subir em estruturas que sejam cilíndricas muito estreitas, que a gente chama de capilaridade, que é o que explica por que a água consegue subir pela esponja, né? Ela parece que luta contra a gravidade. Outra característica importante é o fato da água ser polar, e na química a gente aprende que compostos polares dissolvem muito bem compostos polares. Portanto, sempre que a água dissolver alguma coisa dentro da célula, significa que aquela coisa dissolvida é um composto polar também, diferente dos lipídios, que a água não consegue dissolver, a água não dissolve óleo, e os lipídios, portanto, são apolares. A água é um excelente solvente e das funções que ela tem, a função de solvente é a que mais se destaca, exatamente pela questão da polaridade, porque a maioria dos compostos dentro da célula são compostos polares, então esse papel de solvente é bastante interessante, e ele está muito relacionado ao transporte de substâncias. Porque quando você transporta coisas, é interessante que essas moléculas sejam pequenas. Então pensa, se você consegue dissolver, se eu tenho um composto e eu dissolvo, eu estou separando a estrutura e cada vez menor, então é mais fácil de você transportar os componentes. A água é um excelente regulador térmico. Vocês vão aprender, se já não aprenderam na física, a questão do calor específico da água. A água tem um calor específico muito alto. Significa que para você variar a temperatura da água, você tem que inserir uma quantidade muito boa de energia ou tirar muito energia para que você esfrie a água. Então, variar a temperatura da água é difícil e se você parar para pensar, a gente tem 70% do nosso corpo formado por água. Portanto, variar a temperatura do corpo é muito difícil. Pensa em situações climáticas, por exemplo, de deserto. Você vê que no deserto a variação térmica é absurda. De dia um calor absurdo e à noite um frio danado. Por quê? Tem pouca água ao redor. A água não estando presente, você não consegue manter aquela temperatura estabilizada. E a água participa de uma série de reações químicas do nosso corpo, reações de hidrólise, reações de desidratação. Você sempre vai ver reação química em um ambiente aquoso. É muito mais fácil de acontecer reação química em ambiente aquoso. Então, 70% do seu corpo, da sua célula é água, não pode ser à toa. Essa montoeira de funções aqui. E em relação aos sais minerais, os sais minerais eles também são polares, então eles se dissolvem em água, por isso a maior parte dos sais minerais que a gente adquire na nossa vida é pela ingestão de água, então não é à toa que você bebe água mineral, porque os sais minerais que estão presentes no solo, nas rochas, se dissolvem com facilidade na água e quando você bebe essa água mineral, você está ingerindo os sais minerais que estavam presentes no solo, que aquela água ali dissolveu. Aí nos alimentos, também. Os alimentos, quando uma planta está lá no solo, sem ter o que fazer, fazendo fotossíntese, puxando a aguinha do solo, ela está tirando água com os sais minerais. E aí absorve esses sais minerais junto com a água. Quando você ingere a planta, você ganha os sais minerais de tabela. Cada sal mineral tem uma função específica. Isso a gente, ao longo do ano, vai vendo dentro de cada assunto, né? Não vou ficar listando a função de cada um, porque não caberia agora, seria besteira. A gente vai ver dentro de cada tema qual o sal importante para aquela função. Então, alguns exemplos de sais minerais bem famosos. A gente tem o ferro, tem o cálcio, tem iodo, tem magnésio e uma série de outros. Mas dentro de cada assunto a gente vai inserindo cada um deles, galera. E é isso aí.